Olá, meus amigos. Estamos aqui reunidos mais uma vez para o nosso estudo do Evangelho diário. A nossa gratidão por estarmos aqui reunidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto escolhido para hoje está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 21, Perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Essa mensagem, organizada por Allan Kardec nos comentários sobre a bem-aventurança, ela foi trazida pelo espírito de Sansão, em algumas traduções, Sanson. Ele era membro da Sociedade Espírita de Paris e desencarnou em 21 de abril de 1862, exatamente no mês que estamos, no mês de abril. E tem um registro bem interessante desse espírito na Revista Espírita, onde Allan Kardec vai trazer a informação que Sansão foi um espírito, ou Sanson foi um espírito que 2 anos antes do seu processo de desencarne, pediu ao codificador, pediu na Sociedade Espírita de Paris, que assim que fosse feito todo o processo dos rituais fúnebres, ele fosse evocado na Sociedade Espírita de Paris. E assim Allan Kardec o fez, 8 horas depois. Segundo os relatos, o espírito de Sansão já estava completamente lúcido. E aí nos traz a reflexão para pensarmos na bênção do conhecimento da doutrina espírita na vida dele e em nossas vidas. Vamos à mensagem. E exatamente sobre a morte, Sansão vem nos trazer reflexão. Quando a morte vem ceifar em vossas famílias, levando-se em consideração jovens em lugar dos velhos, dizei frequentemente: Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte e com o futuro pela frente, para conservar os que já viveram longos anos, carregados de decepções. Leva os que são úteis e deixa os que não servem para nada mais. Fere um coração de mãe, privando da inocente criatura que era toda a sua alegria. Como compreender uma morte prematura sem a bênção da doutrina espírita? É provável que nós encontramos espíritos bem resignados, que entendam, que expliquem, que justifiquem como se fosse a vontade de Deus, a vontade divina. Outros irão dizer que é algum castigo. E como Sansão coloca aqui, que Deus não é justo, pois sacrifica os jovens. Mas a doutrina espírita nos traz o entendimento completo e perfeito de todas as coisas. E nós sabemos que nada que nos ocorre é em vão. E que o desencarne de uma criança e de um jovem em tenra idade não é à toa. Algum motivo tem dentro desse processo. Seja por escolha do espírito, seja por alguma provação familiar, seja por algum planejamento feito antes do reencarne, do reencarnante vir à Terra. Criaturas humanas, é nisto que tendes necessidade de vos elevar para compreender que o bem está muitas vezes onde pensais ver a cega fatalidade. Por que medir a justiça divina pela medida da vossa? E geralmente não é o que fazemos. Geralmente não tentamos compreender Deus de acordo com as nossas imperfeições, desenhando Ele como um Deus que castiga, um Deus que odeia, um Deus que pune. E Sansão nos convida aqui a ir além, a elevar o nosso olhar para compreender que Deus vai muito além do que as nossas mesquinharias imaginam. Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira por um simples capricho infligir-vos penas cruéis? Nada se faz sem uma finalidade inteligente. Olha que frase interessante. Tragamos ela para a nossa realidade atual, pandêmica. Nada se faz sem uma finalidade inteligente. E tudo o que acontece tem a sua razão de ser. Se observássemos melhor todas as dores que vos atingem, sempre encontraríeis nelas a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses representariam uma consideração secundária que relegaríeis ao último plano. Acreditai no que vos digo, a morte é preferível mesmo numa encarnação de 20 anos.
a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias respeitáveis, ferem um coração de mãe e fazem branquear antes do tempo os cabelos dos pais. A morte prematura é quase sempre um grande benefício. Vejam que frase forte e impactante. A morte prematura é quase sempre um grande benefício que Deus concede ao que se vai, sendo assim preservado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-la à perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, pois Deus julga que não lhe seria útil permanecer maior tempo na terra. E nesse tempo de muitos desencarnes, especialmente por conta dessa pandemia, é preciso que a gente guarde essa informação. Nós já sabemos disso. A maioria de nós já consegue compreender que Deus está no comando de todas as coisas, de que nada acontece por acaso. Mas é preciso que nós tragamos esse entendimento para o nosso coração, nosso sentimento, especialmente na hora em que é retirado de nós ou da nossa família um ser que é muito caro e ainda muito jovem. É uma terrível desgraça, dizeis, que uma vida tão cheia de esperanças seja cortada tão cedo. Mas de que esperanças quereis falar? Porque as nossas esperanças são baseadas no mundo materialista, não é verdade? Das esperanças da terra, onde aquele que se foi poderia brilhar, fazer sua carreira e sua fortuna. Sempre essa visão estreita, que não consegue elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida tão cheia de esperança, segundo entendeis? Considerais como nada as esperanças da vida futura, preferindo as da vida efêmera que arrastais pela terra? Pensais, então, que mais vale o lugar entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? Para nós, em maioria, sim. Tanto é que vemos muitos companheiros com longos anos de estudo, diante de percas familiares, ainda sem entender, ou mesmo diante da situação atual, sem compreender o real sentido da vida, a essência das coisas. Lembremos nesse trecho, os primeiros cristãos, aqueles que deram a sua vida em nome de Jesus. O que mobilizava aquelas pessoas a entrar nos circos, a serem queimadas vivas? Que fé era aquela que movia os seus corações? Era a certeza da imortalidade, mas acima de tudo, de estar em sintonia com Cristo e com os bons espíritos. É aquilo que Sansão vai dizer aqui. Pensais então que mais vale lugar entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? Regozijai-vos em vez de chorar. Quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias, não é egoísmo desejar que ele fique para sofrer convosco? E é uma pergunta que Sansão faz, que nos traz bastante reflexão. Que tipo de amor é esse que nós sentimos por esse ente que se vai, que parte? É amor verdadeiro ou é egoísmo? É amor no sentido daquele que Paulo coloca na carta aos Coríntios? O amor é paciente, o amor é benfazejo, tudo crê, tudo espera, tudo suporta? Ou é egoísmo? Essa dor se concebe entre os que não têm fé, e que vem na morte a separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando livre de seu invólucro corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, vossa lembrança os inebria de contentamento. Mas também as vossas dores sem razão os afligem, porque revelam uma falta de fé e constituem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes queridos. E se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós mesmas e a consolação poderosa que faz secarem as lágrimas.
e essas aspirações sedutoras que vos mostram o futuro prometido pelo soberano Senhor. Então, Samson fecha a reflexão dizendo que o amor que reúne esses espíritos, ele não se finda, ele não é definitivo com a morte corporal, ele perdura, ele continua. Chico Xavier tinha uma frase que dizia que a saudade é uma dor que dói nos dois mundos, nos levando a essa reflexão de que se o nosso amor é verdadeiro, ele continua. E nesses tempos de tantas percas, de tantas dores, esse capítulo e esse evangelho nos convida a meditar nesses jovens, nessas crianças que partem na certeza de que Deus conduz todos os processos, de que cada individualidade tem o seu planejamento encarnatório, de que nada que acontece é por acaso. Então, meus irmãos, que essa mensagem consoladora desse espírito espírita nos leve à reflexão, nos traga paz, nos traga a certeza de que a morte não separa aqueles que se amam. E fazendo a reflexão desse texto, nós lembramos de um filme muito conhecido, As Mães de Chico Xavier. Aqueles que puderem rever, fica o convite para que pensemos e fixemos ainda mais essa mensagem do capítulo 5, item 21. E para finalizar as nossas reflexões, nós vamos ler uma mensagem do nosso Espírito Emmanuel, nosso querido benfeitor, no livro Religião dos Espíritos, pelas mãos de Chico Xavier. Se chama Doutrina Espírita. Emmanuel traz um puxão de orelha para nós. Então, para mim, para quem escuta, fica a reflexão. É a mensagem do número 80. Toda crença é respeitável. No entanto, se buscastes a doutrina espírita, não lhe negues fidelidade. Toda religião é sublime. No entanto, só a doutrina espírita consegue explicar-te os fenômenos mediúnicos em que toda religião se baseia. Toda religião é santa nas intenções. No entanto, só a doutrina espírita pode guiar-te na solução dos problemas do destino e da dor. Toda religião auxilia. No entanto, só a doutrina espírita é capaz de exonerar-te do pavor ilusório do inferno, que apenas subsiste da consciência culpada. Toda religião é conforto na morte. No entanto, só a doutrina espírita é suscetível de descerrar a continuidade da vida além do sepulcro. Toda religião apregou o bem como preço do paraíso aos seus profetentes. No entanto, só a doutrina espírita estabelece a caridade incondicional como simples dever. Toda religião exorciza os espíritos infelizes. No entanto, só a doutrina espírita se dispõe a abraçá-los como a doentes, neles reconhecendo as próprias criaturas humanas desencarnadas em outras faixas de evolução. Toda religião educa sempre. No entanto, só a doutrina espírita é aquela em que se permite o livre exame com um sentimento livre de compreensões dogmáticas para que a fé contemple a razão face a face. Toda religião fala de penas e recompensas. No entanto, só a doutrina espírita elucida que todos colheremos conforme a plantação que tenhamos lançado à vida, sem qualquer privilégio na justiça divina. Toda religião erguida em princípios nobres, mesmo as que vigem nos outros continentes, embora nos pareçam estranhas, guardam a essência cristã. No entanto, só a doutrina espírita nos oferece a chave precisa para a verdadeira interpretação do Evangelho. Porque a doutrina espírita é em si a liberalidade e o entendimento. A quem julgue seja ela obrigada a misturar-se com todas as aventuras marginais
e com todos os exotismos, sob pena de fugir aos impositivos da fraternidade que vincula. Dignifica assim a doutrina que te consola e liberta, vigiando-lhe a pureza e a simplicidade para que não colabores sem perceber nos vícios da ignorância e nos crimes do pensamento. Espírita deve ser o teu caráter, mesmo que te sintas em reajuste depois da queda. Espírita deve ser a tua conduta, mesmo que estejas em duras experiências. Espírita deve ser o nome de teu nome, mesmo que respires em aflitivos combates contigo mesmo. Espírita deve ser claro adjetivo de tua instituição, mesmo que por isso te faltem as passageiras subvenções e honrarias terrestres. Doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Guarda, pois, na existência como sendo a tua responsabilidade mais alta, porque dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar-lhe contas. Que possamos a cada dia pensar nessa responsabilidade de ser espírita e fazer com que o nosso coração seja um verdadeiro templo espírita, já que muitos de nós não estão podendo ir ao templo físico, mas que possamos trazer esse templo para dentro dos nossos lares e fazer do nosso templo interno morada do Cristo. Que Jesus abençoe a todos e a nossa gratidão pela humilde reflexão que possa fortalecer ainda mais a nossa fé e a nossa perseverança nos ensinos de Jesus e na certeza de que Ele nunca nos desampara. Muita paz, meus irmãos.